E hoje esse culto muito especial, com tudo isso que aconteceu, nós ainda temos o privilégio de ouvirmos a palavra de Deus e em seguida nós vamos sentar à mesa para cearmos com o Pai. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5, nós vamos fazer uma leitura inicial. Embora não seja o texto base, mas Deus colocou no meu coração, porque é um dos textos que nós vamos citar, e é um texto muito forte e fala muito aquilo que nós vamos ministrar nessa manhã. Filipenses capítulo 2, versículo 5, amém? Tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. No verso de número 8 diz: e ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E hoje nós vamos ministrar essa mensagem, graça, o outro lado da cruz. E nós vamos realmente sermos imersos na realidade da cruz, porque hoje nós estamos aqui celebrando a ceia exatamente porque Jesus, ele foi ali ao madeiro ser morto, ser martirizado, mas a cruz ela fala para nós de lados, fala de perspectivas, e é isso que nós vamos falar nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, e o que nós desejamos agora é ouvir da sua parte, do seu coração, da sua boca. Por isso, ó Deus, o Senhor tome agora a mente, o coração, a boca do teu servo, e que haja, Deus, o ministrar da tua palavra de forma ousada, intrépida e poderosa, para o louvor da sua glória. Sabemos que a sua palavra, ou a palavra que sai da sua boca, não pode voltar para o Senhor vazia. E nós declaramos, ó Deus, que ela fará tudo o quanto, ó Deus, ou para o que ela foi designada. Nós declaramos, ó Deus, o poder redentor desta palavra, que liga a cruz de Cristo para salvar, para restaurar, para curar, para libertar. Assim oramos com as mentes, ó Pai, totalmente voltadas à palavra do Senhor e à adoração ao seu nome. Em nome de Jesus, digam amém. Diga glória a Deus. Graça, o outro lado da cruz. A cruz, ela é uma mensagem, e a cruz, ela é uma mensagem que Paulo definiu como uma mensagem de loucura. Essa mensagem é uma loucura. Ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura, mas é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Diga para mim é poder de Deus. E ele continua nos versículos seguintes dizendo, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos quem? Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, porque os gregos amavam a sabedoria humana. Então o que acontecia ali na cruz, ou o que aconteceu na cruz, era loucura para eles. E os judeus pediam sinais, e Jesus certa vez disse para os religiosos, não dou nenhum sinal para vocês a não ser o de Jonas, ou seja, falando da sua própria morte e ressurreição. Então hoje, ao participarmos da ceia,
nós devemos lembrar da morte de Cristo. A ceia nos faz lembrar da morte, mas também nos faz lembrar do tipo de morte. Jesus morreu na cruz. A Bíblia diz, nós lemos aqui em Filipenses 2:8, que Jesus, ele se humilhou, ele se tornou obediente até a morte, e a morte foi de cruz. Então essa é a mensagem, essa é a pregação. Qualquer mensagem, qualquer pregação que não centralize Cristo e centralize a mensagem da cruz, ela está limitada em si mesma. Nós sabemos que essa palavra é uma loucura, sim, é uma palavra escandalosa e louca, mas ao mesmo tempo é uma palavra poderosa e salvadora. E quantos recebem isso em nome de Jesus? Então nós vamos pregar esta mensagem, a graça, o outro lado da cruz. A cruz tem dois lados. Também a cruz, ela tem duas hastes. Tem uma haste vertical e uma haste horizontal. E esse binômio da cruz, ele vai nos mostrar duas características. Ou seja, de um lado, na cruz nós vemos a acusação, mas de outro nós vemos o quê? A defesa. De um lado nós vemos a culpa, de outro lado, a inocência. De um lado, nós vemos nitidamente a condenação, mas do outro lado nós vemos a absolução. De um lado, nós vemos a maldição, de outro lado, nós vemos a... Quem está aqui comigo? Eu parei aqui para ver se você estava ligado, ou você está viajando. Amém? Quem está comigo aqui? Então, de um lado, nós vemos a maldição, do outro lado, nós vemos a bênção. É sempre o oposto, amém? Amém? Vou falar aqui, a bênção. De um lado nós vemos a maldição, de outro lado nós vemos a... E isso, querida igreja, quem está vivo aí, diga glória a Deus. Qual o nome da mensagem de hoje? Vamos lá. Teve uns 4, 5 títulos aí, mas está valendo. Graça, o outro lado da cruz. Amém? Amém, Jesus? Graça, o outro lado da... Quantos lados a cruz tem? 2. Assim como existem duas hastes, uma vertical e uma horizontal. Então na cruz nós vemos o quê? Vemos condenação? Sim, mas vemos absolução? Amém? Na cruz nós vemos ali culpa, vemos inocência, vemos por um lado maldição e por outro, de um lado da cruz nós vemos morte, mas do outro lado nós vemos vida. De um lado da cruz nós vemos lei, do outro lado da cruz nós vemos... Aí, igreja, glória a Deus, um aplauso para a Igreja Batista do Amor. Aleluia. Aleluia. Então, essa forma um pouco didática, pedagógica, de colocar a cruz com essas duas facetas é para que a gente entenda que ali convergiu o propósito de Deus. O propósito eterno de Deus, houve uma convergência para a cruz. Na cruz, não foi à toa que Jesus, ele disse, está consumado, porque ali se consumou o plano redentor de Deus. Sabe, nós vamos caminhar nesse sentido. Então nós terminamos aqui fazendo essa comparação, dizendo que de um lado nós vemos a lei na cruz, e de outro nós vemos a graça. E a lei, de fato, é um dos lados da cruz. Por quê? Porque a lei é a lei do pecado e da morte. Abra comigo em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo de número 2. Eu vou abrindo aqui na Bíblia digital, que vai mais rápido um pouco. Romanos,
capítulo 8, versículo 2, diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei, do pecado e da morte. Então, em Cristo, nós fomos livres de uma lei, qual seja a lei do pecado e da morte. A lei é pecado? A lei é morte? Não. Ela mostra o pecado e ela mostra o salário do pecado, que é a morte. Amém? A lei é boa, santa e justa. Mas ela mostra o pecado e ela mostra a morte. Por isso, a graça, ou a lei do Espírito e vida, nos tirou da lei do pecado e da morte. E a lei do pecado e da morte falava que maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, na cruz. Então veja que a cruz, ela mostra a lei. A lei é um dos lados da cruz. E esta lei do pecado e da morte, que nós lemos aqui em Romanos 8:2, ela clama dizendo, como nós falamos, Ezequiel 18:20, a alma que pecar, essa morrerá. Aqui mesmo em Romanos, mas no capítulo 6, no verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. Gálatas 3:13 diz que maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então veja que a cruz, ela mostra exatamente o peso da lei. Pastor Rodrigo ministrou domingo passado dizendo: Deus é exigente. Ele é exigente, sabe por quê? Não pela nossa performance, ele é exigente porque o padrão celestial é alto. Só entra santo lá, sabia? Então, se você achar que você é pecador, você não vai entrar. Você precisa saber que você foi transformado em santo. Amém? Mas, veja bem, o padrão de Deus é alto, por quê? Porque o padrão de Deus é a perfeição. O padrão de Deus é um padrão que exige perfeição. E nós, como estávamos destituídos dessa perfeição por causa do pecado, jamais alcançaríamos esse crivo, essa vara de medir, esse cânon, essa estatura. Aí eis que na plenitude dos tempos vem Jesus, e aí nós recebemos a perfeição do Filho para entrarmos no céu. Amém? Então você alcançou a exigência de Deus através de Cristo Jesus. Amém? Ele é tão exigente, que ele falou: as minhas criaturas jamais vão poder acessar novamente o lugar que eles jamais deveriam ter saído. Mas eu vou resolver isso. Eu, como Deus exigente, vou enviar Cristo, que atende a toda exigência moral, espiritual, operacional também, na prática. E aí eu vou alcançar a minha criatura e redimi-la para mim novamente. Amém? Então, exatamente lá no madeiro, nós vemos exatamente essa lei, porque a lei, ela mostra a perfeição de Deus. Porque a lei, ela mostra o quê? Uma estatura de excelência, de perfeição. Então veja que a cruz, ela vai mostrar que o homem, ele não foi perfeito em si, porque ele pecou, mas Jesus, na sua perfeição, se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos agora acessar a santidade de Deus, acessar os lugares celestiais. Então, eis aqui, por meio da lei, um panorama da cruz. Vemos aqui a dor, o escárnio, o sofrimento e o martírio. Então esse é um lado da cruz que nós não podemos nos esquecer. Por quê? Porque ali traz exatamente o valor da cruz. Porque se eu achar que Jesus morreu, não, Jesus, ele foi ali escarnecido, ele sofreu, ele foi martirizado, mas ele não fez isso debalde, ele não fez isso sem motivo, ele fez no meu lugar. Era o meu sofrimento, era o meu escárnio, era o meu martírio, era a minha morte, e ele assumiu o meu lugar. Amém, Jesus? Por quê? Porque esse é o padrão de Deus. O padrão de Deus é exatamente a perfeição. E aí a lei, ela vai mostrar exatamente isso.
a perfeição de Deus. Por isso que hoje, para nós vivermos com Deus, nós temos que viver debaixo da graça, olhando que a lei mostrava essa perfeição, a lei mostrava esse crivo, e nós ficamos abaixo dela, mas aí Jesus, ele como homem perfeito, ele atende, e eu creio na obra dele, e aí eu assumo a sua santidade para acessar as regiões celestes. Amém? Glória a Deus. A Bíblia também mostra o outro lado. A Bíblia mostra que Jesus, ele se fez então maldição em nosso lugar, para nos dar resgate. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, esse é o outro lado da cruz, o lado em que o próprio Jesus, ele se coloca no nosso lugar, para nos resgatar da maldição da lei. Qual era a maldição da lei? Dizer que pecado é pecado, e que toda alma que pecar morrerá. Nós estávamos exatamente debaixo dessa condenação, mas Jesus veio em carne, e aí ele assumiu a nossa condenação, para nos resgatar dessa maldição que estava sobre nós, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar. Por quê? Porque ele foi ao madeiro, ele foi à cruz, e a lei, e a palavra diz: maldito aquele que for pendurado em madeiro, ou seja, ele se fez maldição lá no nosso lugar. A cruz era para mim e para você, mas ele se fez maldito lá na cruz para nos resgatar da maldição da lei. Quantos tomam posse nessa manhã? Quantos tomam posse nessa manhã? Essa semana eu comecei a falar sobre a cruz para também trazer uma preparação para essa mensagem, no Bom Dia, Queridos Amorosos. E dos textos que eu separei, eu coloquei o fundo musical, aquela canção, Era Eu. E é isso mesmo, era eu. Fala assim, era eu. Porque enquanto nós não olharmos, para a mesa, por exemplo, hoje, e olharmos o pão e olharmos o cálice e entendermos que era eu, ou seja, isso mostra a morte de Cristo, e a morte de Cristo não foi outra senão em madeiro, e ele se fez maldito quando ele foi pendurado em madeiro para me resgatar dessa maldição, e não tem sentido, eu vou tomar um suquinho de uvas e vou comer um pedacinho de pão. Eu preciso ter esse entendimento. Quem está comigo pode dizer amém. Então, a Bíblia tem esse outro lado, esse lado do resgate, onde ele se fez pecado por nós e nos fez justiça de Deus. Olha que bênção, antes nós éramos malditos, mas agora nós somos justiça de Deus. A Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 5, se você quiser abrir, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, exatamente isso, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, diga, justiça de Deus. Amém? Então, o santo, o puro, o justo, ele se fez pecado, ou seja, ele se entregou. Aquele que não conheceu o pecado, o Pai o fez pecado por nós, porque Ele nos amou, para que agora nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então hoje, quando o mundo espiritual te olha e vê a justiça de Deus, você é a justiça de Deus. Sabe o que é ser justiça de Deus? É ser justificado pelo sangue do Cordeiro. Você é justo diante de Deus. Quando você vai orar no seu quarto, quando você vai orar ali na sua casa, quando você ora aqui na igreja, qualquer lugar que você se apresenta diante de Deus, Deus olha para você como se você não tivesse pecado. Pastor, mas como assim? Porque você está justificado. O pecado que estava sobre nós, a maldição que estava sobre nós, houve então um resgate, porque Jesus ele não conheceu o pecado.
Um pecador não poderia morrer de forma redentora por outro pecador. Imagina, eu vou lá, não é? Vamos imaginar um armazém. Quem é das antigas, lembra dos armazéns? Que tinha uma caderneta que anotava? Quem é dessa época, lembra da caderneta? Olha só quantas pessoas. Aí, imagina que você conheceu uma pessoa e ela fala assim, olha, eu não posso comprar mais naquele armazém. Mas por quê? Porque eu estou com uma dívida impagável nesse armazém. A caderneta virou, tem umas 100 cadernetas lá, e eu estou com vergonha, porque eu não tenho como pagar. Não, pode deixar que eu resolvo isso. Aí você vai lá no armazém e fala, eu vou pagar. Você? Aqui as suas 100 cadernetas aqui também. É isso se um pecador quisesse pagar a dívida de um outro pecador. Mas nesse armazém, chega Jesus e fala assim, eu vou pagar essa conta. Aí fala, você sim tem crédito nessa casa. Porque ele não tem dívida, ele pode pagar. Amém? Um que devedor não pode pagar a dívida de outro. Mas um que não deve pode. Por isso, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado. Ele assumiu a sua dívida no armazém, para que você pudesse voltar a comprar. Para que você pudesse ter desfrute, ter deleite, ter bênção na presença dele. Quem está recebendo isso nessa manhã? Amém, Jesus? A Bíblia também vai dizer, em 1 Pedro 3,18, que ele, como justo, morreu por nós injustos, para nos conduzir a Deus. Então, esse caminho não poderia ser outro, porque, como volto a falar, essa mensagem foi poderosa, Deus é exigente. Ele não ia aceitar, sabe, qualquer oferenda. Ele não ia, qualquer coisa, não, ele teria que ser o melhor. E o homem sem Deus, ele não consegue dar o melhor. Amém? Eu não tenho nada contra, embora também não tenha nada a favor com aquela frase, viu? Se você quiser continuar postando, não tem problema não. Mas assim, bem resolvido aqui, seja a melhor versão de você mesmo, tá bom? Não tem problema você postar isso não. Está na moda, né? Você gosta de postar. Mas às vezes, quando a gente entende isso assim como a melhor performance de você mesmo, prefira ser um pequeno Cristo do que um grande Adão. Porque a melhor forma, a melhor versão de você mesmo, sabe qual que é? A melhor versão do Ricardo. Ricardo, homem, sabe qual que é a minha melhor versão? O protótipo, o Adão. E como diz aquela canção, seu orgulho tirou do jardim. Então a melhor versão sua é Adão. Ele saiu do jardim. Então prefira ser um pequeno Cristo. O que a palavra cristão significa? Pequeno Cristo. Prefira ser um pequeno Cristo a ser um grande Adão. Porque a melhor versão de você mesmo é o grande Adão, que saiu do jardim. Mas seja um pequeno Cristo, que Deus te coloca o jardim de novo em você. Amém, Jesus? Você entendeu isso? Então, olha, que esse outro lado da cruz, que fala dessa graça, fala que ele, justo, morreu por nós injustos, para nos conduzir a Deus. Ou seja, Adão nos separou de Deus. Aí Jesus vem e nos conduz a Deus. Porque Adão não foi obediente. E Jesus obedeceu. Como ele obedeceu? Indo à morte, e à morte de cruz. Amém, Jesus? Então, o outro lado da cruz é o lado do favor imerecido. A graça é o outro lado da cruz. Amém? Você recebe isso nessa manhã? E na cruz nós recebemos então esse favor imerecido. Esse é o outro lado da terrível e rude cruz. A graça do Pai. É de lá que nós temos recebido, como diz a palavra em João 1,16, da sua plenitude e graça sobre graça. Sabe, foi esse o lugar que Deus escolheu, de forma louca, para revelar e expressar um lugar de derramar amor e favor sem par. É loucura pensar que um lugar de tanto sofrimento, de um justo sendo martirizado, escarnecido, lá que Deus expressou o seu amor sem igual, sem par. Você consegue visualizar isso? Quem está
visualizando essa cena. Sabe, você precisa olhar mais do que nunca nessa manhã que você vai participar da ceia, olhar para esse lugar, que é loucura, é escandaloso, mas ali é poderoso e redentor, o lugar onde Deus escolheu para derramar esse favor. Depois dessa revelação, ou seja, do outro lado da cruz, que é a graça, nós não podemos viver da mesma forma. Há pessoas que mesmo olhando o outro lado da cruz, elas ainda permanecem vivendo da mesma forma. Sabe, eu tenho aprendido, e ultimamente tenho aprendido muito sobre a graça de Deus. E a graça é para tudo, porque a sua graça é melhor do que a vida. E quando Paulo, ali perguntando a Deus a respeito do seu momentâneo martírio também, com espinho na carne, e pedindo que afastasse ali o mensageiro de Satanás, que estava colocando ali um espinho na sua carne, Deus não dá nenhuma explicação, só dá uma promessa. E tudo que nós precisamos é de uma promessa de Deus. Ele poderia explicar, olha, eu pus esse espinho para você não se ensoberbecer, não se achar o cara, por isso e por aquilo. Deus não explica nada, Deus simplesmente fala assim, a minha graça te basta. Amém? A graça, que é o outro lado da cruz, nos basta. Porque se a graça não nos bastar, o que nos bastará? Eu costumo falar, se o amor não resolve, o que vai resolver? Mas também, se a graça não bastar, o que vai bastar? Então hoje você precisa sair de um lado da cruz e passar para o outro lado da cruz. O lado da maldição, o lado da condenação é um lado. E isso trouxe uma revelação de arrependimento. Mas agora eu estou do outro lado da cruz, entendendo exatamente o que Paulo também escreveu lá em Romanos 8, 22 ou 32, dizendo: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, hoje, eu e você precisamos entender que o acesso a Deus, o acesso à benevolência de Deus, o acesso das bênçãos do Senhor, o acesso de uma vida digna, o acesso àquilo que o Senhor quer me conceder como bens, não só materiais, porque eles são os menores, mas espirituais, de vida, de paz, elas estão conquistadas. O acesso já está conquistado. Você entende isso? O acesso já está conquistado. Jesus disse, está consumado, ou seja, o seu acesso está liberado. Você pode buscar, você pode acessar o trono da graça para ter socorro em momento oportuno. Então você está aqui hoje, talvez numa situação que você fala, mas como eu vou passar por isso? Acesse o trono da graça, acesse esse outro lado da cruz, porque agora a maldição não está mais sobre a sua vida, a condenação não está mais sobre a sua vida, a morte não está mais sobre a sua vida, a escassez não está mais sobre a sua vida, mas a graça está sobre a sua vida, a abundante graça de Deus em Cristo Jesus. Recentemente eu já falei, aliás eu falo frequentemente, nós temos que entender a proporção das coisas, porque às vezes o que nós pedimos a Deus é tão menor do que Ele já nos deu, que a gente fica de um lado ainda achando que nós estamos limitados, mas agora não há limites. A lei limitou o homem, porque o homem não era perfeito. Então, na verdade, na lei sempre vai haver o que? Limite da perfeição do homem. Mas quando nós passamos para o lado da graça, não há limites para Deus fazer. Por quê? Porque Ele deu Jesus. Então, se Ele não poupou o melhor, será que isso que você tem pedido Ele vai poupar? Será que eu estou orando por uma casa? Será que a casa é maior do que Jesus? Eu estou orando por um carro. Será que o carro é maior que Jesus? Eu estou orando pelo casamento. Será que o casamento é maior do que Jesus?
Ah, eu estou orando por uma promoção. Será que a promoção é maior do que Jesus? Ou seja, nada do que for pontuado não vai ser maior do que Jesus. E se Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará como? Graciosamente todas as coisas. Quantas coisas? Sabe o que nos impede de acessar? Descrer. A exigência do céu é crer. A exigência do padrão de Deus é crer, não é performance, é crer. Porque quanto mais eu creio, aí sim mais eu me empodero da prática daquilo que eu creio. Ninguém pode fazer sem ser. Isso é abominação. Nós somos, por isso fazemos. Eu sou crente, por isso eu ando nas verdades daquilo que eu creio. Amém? Ninguém começa a fazer as coisas e fala, agora eu sou. Não. Eu sou, por isso faço. Então nós precisamos entender que se Deus não poupou o seu próprio filho, Ele também não nos poupará de bênçãos muito menores do que aquilo que Ele já nos deu. Nós precisamos entender que esse é o outro lado da cruz. E, para finalizarmos e participarmos da mesa, a graça, eu falei isso recentemente, mas nós precisamos sempre lembrar, ela torna amável o desprezível, ela torna o estimável o sem valor, alguém o ninguém, povo o estrangeiro, rico o pobre, forte o fraco, bonito o livre o cativo. Amém? Eu pensei que em cada item desse você ia dar um glória a Deus. Vou tentar de novo. A graça torna o amável o desprezível, estimável o sem valor, alguém o ninguém, povo o estrangeiro, rico o pobre, forte o fraco, bonito o feio, livre o cativo. Ela tornou agora você parecido com Jesus, não com Adão. Amém? A graça é esse outro lado da cruz. A cruz é a maior expressão da graça, pois lá Jesus recebeu, ouça bem, a punição que era nossa, e Deus nos deu crédito pela perfeição do que era dele, de Cristo. Eu vou repetir, você entendeu bem? Olha só, a cruz é a expressão maior da graça de Deus, pois foi lá que Jesus recebeu a punição que era nossa, e Deus nos deu o crédito pela perfeição do seu Filho. Quanto de crédito você tem para comprar nesse armazém? O quanto Jesus tem de crédito. Só que a gente não acredita nisso. Olha a placa voando ali. Ainda bem que é de isopor, hein? Quase que pegou no Henrique ali. Mas é um atleta de Cristo, não ia haver dano nenhum. Atleta de Cristo, né? Se beberes alguma coisa mortífera, cair uma placa de isopor na sua cabeça, nada lhe fará mal. Aleluia. Você entendeu isso? O que acontece na cruz? O que acontece na cruz? Uma inversão. Não fique só de um lado da cruz. O primeiro lado é o lado que todo pecador precisa enxergar. Porque não reconhece graça se não reconhecer culpa e condenação. Então, um lado dela mostra culpa e condenação. Mas aí nós viramos a cruz, Deus vira, né, e mostra. Mas aqui eu fiz o quê? Uma substituição. Eu puni o meu filho pela sua imperfeição e dei a você o crédito pela perfeição do meu filho. Cara, isso aí, se a gente recebesse pela fé, isso estava dando pirueta, rodando, sabe, soltando fogos. Mas é porque às vezes nós entendemos intelectualmente e temos dificuldade de viver, porque na prática a gente quer colocar de novo as coisas da lei. A gente acha que está debaixo de condenação e do pecado. A gente ainda prima pela performance antes de ser um crente, crer na palavra, crer que está consumado, crer que ele fez o que deveria ser feito.
todo o trabalho que nós executamos, fazemos, empenhamos e nos voltamos, é uma resposta à graça de Deus, como Paulo disse: eu sou o que sou pela graça. Amém? Quem está vivo aí pode dizer um amém? Hoje o sonoplasta está bem. Como naquele hino, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém? Amém, Jesus? Vai ficando de pé para você pensar que o culto está acabando. 1 Pedro 3, 18. Diz assim: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Pois Cristo padeceu quantas vezes? Diga, uma só vez. Sabe, quando a gente não vira a chave, quando a gente não vira a cruz para enxergar a graça, nós andamos debaixo de condenação. Aí parece que Jesus tem que morrer de novo. Você está entendendo isso? Quando a gente não vira a chave, ou vira a cruz, a gente fica na mesma... Hoje eu estou saudosista, né? Quem é da época do long play? LP, disco de vinil, amém? Não tinha que virar o disco? Não é igual CD hoje, né? Que você ouve tudo, você tem que virar. Então, um lado desse disco está falando de morte, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Mas aí você vira o disco, já morreu, já morreu. Então, se já morreu, está pago. O diabo fica, vai morrer. Aí você fala, já morreu. Está pago. Jesus morreu por mim. E eu morri com ele, para essa velha vida que você quer me lembrar. Mas você quer me lembrar do que eu fiz no verão passado. Agora eu fico com Deus que jogou tudo que eu fiz no verão passado, em todos os anos da minha vida, no mar do esquecimento. Vira o disco, vira a chave, vira a cruz, porque senão nós ficamos de novo como se crucificando Jesus. Ele morreu uma vez. Ele morreu quantas vezes? Uma vez. Não existe reencarnação, não existe karma, não existe. Jesus morreu uma só vez. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas o nosso juízo não é para condenação, é para galardão, porque ele já pagou o preço, está pago. Parece que eu ouvi até um chofar aqui. Eu ouvi um chofar. Porque o rei está voltando. E ele não quer que a gente viva qualquer vidinha aqui. Ele quer que a gente viva uma vida que vale a pena ser vivida. Porque se a nossa vida não for para glorificar o sacrifício que foi feito lá na cruz, então toda vez que eu ainda vivo, ó vida, ó azar, eu estou debaixo de condenação, o que eu preciso fazer? Não, já foi feito. Quantas vezes Cristo tem que morrer? Não precisa morrer mais, Ele morreu uma vez. Então não crucifique de novo, vivendo debaixo de acusação.
Não crucifique Jesus de novo, uma vez que você tem agora um advogado. Sabe, não viva debaixo de culpa, sendo que o Cordeiro sem mancha já foi entregue. Não viva debaixo de condenação, pois Ele o redimiu. Não viva debaixo de maldição, porque Ele o substituiu e o transformou. Não viva debaixo de morte, uma vez que você recebeu vida. Nem debaixo da lei, pois na cruz Ele já te deu graça. Feche os seus olhos agora e comece a olhar para a cruz. Feche os seus olhos naturais e abra os seus olhos espirituais e comece a contemplar Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele não tirou de outra forma senão entregando a sua própria carne, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, porque a morte não pôde detê-lo, a cruz não pôde segurá-lo. E eu queria que você começasse a orar e falar com Deus. Comece a dizer: Pai, eu olho para Ti, eu vejo o Cordeiro de Deus, eu vejo o Cristo que se fez maldição ali no meu lugar, mas eu vejo sim, e eu ouço sim as palavras de Jesus dizendo: está consumado, não há nada mais a ser feito, o que deveria ser, já foi. E eu não vou te crucificar de novo, Jesus, porque eu sei que o outro lado da cruz não é este, do escárnio, do martírio, da condenação, da maldição, mas é da bênção, é da absolvição. Não é da morte, mas é da vida. Não é da lei, do pecado e da morte, mas é a lei do Espírito e da vida. Eu acesso. Acesse agora, igreja. Acesse esse outro lado da cruz. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado seu amor. Você vai fechar os seus olhos agora, se você ainda não fez. Vai colocar a mão no seu peito, na altura do seu coração, e vai repetir após mim. Você que está aqui no prédio, você que está assistindo essa mensagem pela internet, repita após mim dizendo: Senhor, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé no meu coração. E agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. E eu creio com meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Salva-me, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu, papai, que um dia andei em teus caminhos, na tua presença, mas me afastei, me desviei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor.
coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta manhã, se você fez esta oração e se identificou com ela, então levante agora uma das suas mãos, eu quero orar por você. Levante a sua mão se você fez essa oração e se identificou com ela. Levante agora a sua mão que eu quero orar por você. Eu vejo uma mão levantada. Se você fez essa oração que nós fizemos todos juntos hoje e você se identificou com ela, levante agora a sua mão que eu quero orar por você. Amém? Você que está em casa também, você pode fazer esse gesto, porque embora nós não podemos ver, Deus está vendo, e muito mais, Ele está vendo o seu coração rendido. Amém? Você que levantou a sua mão, você tem liberdade de vir aqui à frente? Você que levantou a sua mão, você tem liberdade para vir aqui à frente, para nós orarmos com você, por você? Amém? Você tem? Aí eu vou descer aqui para orar com você também. Amém? Aleluia. Aleluia. Fique à vontade. O Senhor está contemplando o seu coração. Nesta hora nós vamos participar da mesa. Amém? Fique à vontade. Isso. Glória a Deus. Que bênção que vocês estão aqui. Aleluia. Pode ficar de frente para mim. Podem vir, vocês que fizeram a decisão. Sabe, vocês não fizeram uma decisão para aceitar uma religião ou uma placa de uma igreja. A decisão de vocês tem um destinatário, Jesus Cristo de Nazaré. É o único que pode mudar essa chave na nossa vida. E eu creio que se vocês tomaram essa decisão e deram esse passo, sabe, o Senhor está contemplando o coração de vocês, porque o homem, ele olha a aparência, mas Deus vê o coração. Então Deus está vendo o coração de vocês, quebrantado, contrito, e Ele não pode resistir a um coração assim. E sabe o que Ele quer dar para vocês? O melhor presente. A salvação, ou quem sabe vocês que já são salvas, mas Ele quer dar uma reconciliação, para que vocês permaneçam na presença dEle. Ele está dizendo a vocês, tudo que vocês precisam está em mim. Tudo que vocês precisam está em mim. Pai, eu abençoo essas vidas. Eu oro por elas agora. Eu oro com elas. Eu as abençoo. Porque o que acontece aqui não é algo natural, mas é algo espiritual. Deus, porque nenhum homem tem poder para transformar. Só o Senhor pode transformar de dentro para fora. Só o Senhor pode salvar. Só o Senhor pode tirar toda a culpa e condenação. E é exatamente isso que acontece agora. Pela cruz, através da graça, mediante a fé. Pai, eu creio que não há mais condenação sobre elas, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E uma verdade é imutável: nada pode separá-las do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem outra coisa que podemos nomear, tem poder para separar as nossas vidas e a vida dessas irmãs do seu amor que está em Cristo Jesus. Pai, sela, Deus, essa filiação, Pai, e que o Senhor possa levar ao coração delas a convicção e certeza que são filhas amadas, perdoadas
redimidas, reconciliadas para o louvor da sua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, eu quero dizer mais uma coisa para vocês. O maior presente é receber Jesus, mas Deus, Ele não cansa de nos presentear. Ele é um Deus galardoador, presenteador. Ele nos deu uma família também. Por que precisamos de uma família? Porque Ele viu que não é bom que o homem esteja só. Nessa vida nós passamos por dificuldades e às vezes nós nos abatemos um pouco. E aí se um se abater, cair, o outro ajuda a levantar. Então, eu quero falar para vocês que vocês não estão sozinhos. Primeiro, porque Jesus diz que está com vocês todos os dias até o fim. Mas segundo, porque Ele providenciou uma família para vocês. E uma parte dela está aqui, uma parte da família, porque ela é muito numerosa. Eu queria que vocês conhecessem essa família e recebessem um abraço carinhoso dela. Amém? Pode ser? Vou contar até 3, vocês vão se voltar para trás e receber esse carinho dessa família. 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Sejam bem-vindas à família de Deus. Sejam bem-vindas à família de Deus. Aleluia. Que bênção. Glória a Deus. Sejam bem-vindas. Nós vamos participar da ceia. E hoje nós temos a Cleia, temos a Aline, temos o Bruno, os novos irmãos que são convidados à ceia também. Amém? A primeira ceia deles pós-batismo. E por que nós somos convidados? Porque o convite, nós não pagamos o convite. Quem pagou foi Jesus, com seu próprio sangue. A menos que nós reconheçamos que o convite para sentarmos à mesa foi Jesus quem pagou, ou seja, recebendo Jesus, recebendo o sacrifício dele, nós não deveríamos participar, porque não tem sentido. Alguém vai ser privado de participar? Olha, os irmãos vão distribuir os elementos da ceia. Você que precisa fazer o exame. Eu já nasci de novo. Eu já reconheci Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu já fiz essa confissão pública. E eu já testemunhei publicamente a minha fé em Jesus, que me deu o convite para a ceia por meio do batismo. Sim, então eu vou cear. Mas se eu ainda não nasci de novo, você vai comer um pão e beber um suco. Poderia comer até em casa. Vai ser apenas uma refeição. Então, se você ainda não nasceu de novo, ou se você ainda não foi batizado, querido, faça isso o quanto antes. Amém? Faça isso o quanto antes. Enquanto os diáconos, as diaconisas estão entregando os elementos da ceia, eu vou ler a passagem de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Amém, Jesus? Você recebeu os elementos da ceia? Olhe bem para eles. Olhe aí para o cálice. Olhe para esse pedaço que simboliza ali o corpo de Cristo. Este é um memorial da morte de Jesus. A morte de cruz.
A cruz que era minha, que era sua. O pecado que era meu, que era seu. A condenação que era minha, que era sua. Mas aqui, ao olhar o cálice, o pão, nós vemos o sacrifício substitutivo. Jesus verteu o seu sangue. Ele deixou o seu corpo ser transpassado pelas nossas enfermidades, pelas nossas chagas, pelas nossas transgressões. Então hoje, ao olhar para o cálice, para o pão, eu preciso reconhecer que o pão, ele simboliza o corpo que foi dado por nós. E vamos comer agora então pão, fazendo esse memorial. Jesus entregou o seu próprio corpo por mim. Coma do pão, dizendo: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor não poupou Jesus, antes o Senhor o entregou por mim. Obrigado, obrigado pelo pão, mas obrigado pelo que simboliza o corpo mortificado, o corpo traspassado, o corpo traspassado. Eu te agradeço e eu faço esse memorial. Agora você vai levantar o cálice e dizer: este cálice, diga, este cálice é a nova aliança no sangue de Jesus. O sangue dele, carmesim, que me purificou, tornou as minhas vestes mais alvas do que a neve. O sangue que expiou o meu pecado, que foi a moeda que pagou o meu resgate, e agora eu tenho vida. Então eu bebo agora desse cálice da nova aliança no sangue de Jesus, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então agora você vai celebrar, você vai festejar, porque Jesus está vivo, Jesus vai voltar. Aleluia! Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Vai à igreja, pela cruz. Vai lá, igreja. Isso, ergue a sua voz. Isso, celebre ao Senhor com vozes de júbilo, porque Jesus, Ele não está morto, Ele vai voltar. O memorial que fazemos é até que Ele venha. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Adore o Senhor, igreja.
Pai, nós te louvamos nesta manhã, nós glorificamos o Senhor, porque essa revelação vem lá da cruz, e essa mensagem escandalosa, essa mensagem que é loucura, mas para nós, Pai, é o poder de Deus, uma mensagem poderosa, uma mensagem salvadora, Pai, porque não há outro meio, não há outra forma, se não olharmos para a cruz, olharmos para Jesus, olharmos para esta obra, não as nossas próprias obras que foram contaminadas pelo pecado, não a nossa própria justiça, mas a justiça que procede da fé, a obra do Calvário. Pai, que sejamos empoderados nesta manhã. Pai, ao olharmos para a cruz, podemos sim ter esse lampejo do passado de trevas, de dor, de culpa e de condenação, mas olharmos principalmente para o momento atual, que nós já nascemos de novo. Se nós nos identificamos com Cristo na morte pelo batismo, mas hoje nós também nos identificamos com Cristo na sua ressurreição, para vivermos em novidade de vida. Pai, que sejamos empoderados a viver essa novidade de vida, livres do pecado, livres do peso do pecado, livres da condenação, livres, ó Deus, do ar de morte, livres, ó Deus, do cheiro de morte, porque nós temos exalado a fragrância de Cristo. Muitas vezes cheira morte para aqueles que estão perecendo e que não acessam a graça, mas é cheiro de vida para aqueles que pela fé acessam a graça salvadora. Por isso, Pai, nós te louvamos nessa manhã pela vida, nós te louvamos, Senhor, pela vida abundante, com propósito, com sentido. Nós te louvamos, Deus, pela graça, pelo favor. Nós te louvamos por Cristo, nós te louvamos pelo outro lado da cruz, que é a graça do Senhor, que nos chamou, que nos conduziu agora a sermos filhos, à imagem do seu primogênito. Aleluia! E que nós façamos isso sempre até que o Senhor venha. No nome de Jesus, nós te glorificamos e oramos. E todos digam amém. Diga glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Vão na paz, uma semana de bênção e vitória, em nome de Jesus. Aleluia.